Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a refletir comigo na Palavra de Deus. E o tema é exatamente esse. O nosso tema de hoje é Alegrei-me quando me disseram. Convido você a abrir a sua Bíblia junto com a sua família. Chame todos aí da sua casa para sentarem com você nesse momento. Pegue sua Bíblia e vamos abrir lá em Salmos capítulo 122, nos versículos 1 a 9. E meditaremos então nesse tema que eu tenho certeza que você conhece. Você já ouviu esse versículo como bom batista que somos. Nós somos apaixonados por esse texto, não é? E diz assim o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Versículo 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Versículo 7. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Versículo 9 para concluirmos. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos ler novamente o versículo 1, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto, se a sua Bíblia ela traz aí o auxílio de títulos, né? A minha aqui ela traz por título Súplica pela paz de Jerusalém. Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui no Salmo 122, porque essa semana nós recebemos uma notícia boa, não é? Na semana passada nós já começamos a nos programar a voltarmos para os nossos cultos presenciais. Nós, da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, nós sabemos que muitas outras igrejas já retornaram, mas como nós temos falado, cada igreja tem a sua realidade. Começamos a nos preparar para voltarmos agora no mês de outubro, né? No dia 4, se eu não me engano, o primeiro domingo de outubro. E aí recebemos uma boa notícia da prefeitura também, de que nesse tempo os idosos, as crianças também já serão permitidas a retornarem aos cultos, né? Nós, portanto, teremos dois cultos distintos. Um culto para os idosos, as crianças, o pessoal do grupo de risco, e um outro grupo para os irmãos que não estão nesses grupos, não é? E eu fiquei pensando sobre estar na casa de Deus. Nós estamos aí já, 5, 6 meses longe da casa do Senhor, e muitas pessoas têm escrito para mim, né, enquanto pastor, sobre o desejo de estar na casa de Deus, de cultuar. Quando eu anunciei que nós iríamos retornar no mês de outubro, muitos irmãos, né, que são já da terceira idade comentaram comigo que queriam retornar, mas que não poderiam e agora vão poder. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, não é? O que significa para o cristão estar na casa do Senhor, estar no templo, né? Estar na casa de Deus. E o Salmo 122, ele fala sobre isso, ele é um marco de todo cristão. Ele toca no nosso coração porque ele fala sobre a alegria que o cristão tem de estar na casa de Deus. Davi, ele diz em um determinado momento que mais vale para ele um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Isso nos faz pensar em dias atuais, onde há um movimento muito forte dos desigrejados, de ditos cristãos. Não acredito que são cristãos, porque se fossem cristãos, se lembrariam das palavras do apóstolo Paulo de que não devemos deixar a congregação, mas de ditos cristãos que dizem que é possível
sermos cristãos e não participarmos do corpo de Cristo no templo, sendo que o templo ele é um propósito de Deus para a igreja. E eu fiquei pensando nisso, porque de um lado nós temos os desigrejados dizendo que não é importante estarmos em comunhão no templo. De outro lado nós temos o rei Davi, um homem que é chamado de homem segundo o coração de Deus, que diz que para ele é mais importante um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. E isso me faz pensar, e também deve te fazer pensar, de qual lado desse balanço que nós desejamos estar? Do lado dos desigrejados ou do lado de Davi, um homem segundo o coração de Deus? E quando eu olho para o Salmo 122, aqui é uma oração a respeito de Jerusalém e do templo de Jerusalém, e nós vemos que algumas considerações são feitas a respeito do templo, mas sempre mostrando que é um motivo de alegria estarmos na casa de Deus. Nós no Brasil, em um país de extrema liberdade, podemos participar de um culto em um templo e até mesmo colocar uma placa no templo da nossa igreja para que todos saibam que ali é um local de encontro e que aquele local representa o corpo de Cristo, é um privilégio, porque há muitos países que não podem fazer isso, não é? Muitos países não podem ter templos físicos expostos à vista de todos. E o Salmo 122 ele nos faz então refletirmos. Alegrei-me, ou seja, eu me alegrei quando alguém disse para mim, vamos à casa do Senhor. Mas é certo de que esse momento de pandemia nos faz refletir sobre algumas questões a respeito disso. Por que algumas pessoas vão ao templo? E muitas pessoas vão ao templo por motivos errados. Quando nós olhamos o salmista dizendo que está alegre por ir ao templo, é porque ele era convicto dos motivos corretos de se adorar a Deus no templo. Mas há pessoas hoje que procuram o templo para motivos que não são aqueles que estão de acordo com os propósitos de Deus. Não querendo ser muito confuso, mas algumas pessoas vão à igreja em busca de bênçãos. Tão somente isso. Só vão ao templo, só vão à igreja em busca de bênçãos. Um exemplo claro disso, campanhas de oração. Cultos de revelação. São cultos normalmente lotados, não são prática nossa, batistas tradicionais, mas nós sabemos que as igrejas pentecostais e algumas neopentecostais também trabalham em cima de campanhas de oração, em cima de cultos de revelação. E eu não estou falando que é certo ou errado, não estou entrando no mérito teológico, né? Sou um teólogo batista, não sou um teólogo neopentecostal nem pentecostal. Mas algumas pessoas só vão à igreja em busca de bênção. Ponto. Daqui a pouco nós vamos refletir mais sobre isso. Algumas pessoas vão à igreja por mero costume. Nasceram numa igreja cristã, em uma família cristã, que pertenciam a uma igreja cristã, e cresceram porque os pais os levavam à escola dominical quando eram pequenininhos, e cresceram ali dentro daquela igreja, e se tornaram crianças, adolescentes, e hoje são adultos e que têm o costume de estar na igreja, e estão ali por costume. Algumas pessoas vão à igreja para rever os amigos. A igreja é um lugar de comunhão. Eu tenho dito sempre que o reino de Deus é um reino de amigos, e nós temos amigos na nossa igreja. Nós fazemos amizade na igreja. E algumas pessoas vão à igreja encontrar os seus amigos, assim como outras pessoas vão no barzinho para poder encontrar os seus amigos. E será que isso está correto? Será que nós vamos ao templo apenas para encontrar os nossos amigos? Algumas outras pessoas, por fim, vão ao templo apenas porque ali se sentem bem, não é? Afinal de contas, ali há a presença de Deus e normalmente as pessoas se sentem bem na presença do Senhor. Quero dizer para você que tudo isso que eu disse, em certa medida, é até aceitável. No entanto,
No Salmo 122, nós somos apresentados a outros motivos pelos quais nós devemos nos ansiar e desejar estarmos na casa do Senhor. Ir à casa de Deus buscar bênção não é algo errado, eu não estou fazendo uma crítica a respeito disso. Ir à igreja por um costume, não. É bom que nós estejamos acostumados a estarmos na casa de Deus. É bom que nós tenhamos amigos na casa de Deus e que a gente deseje estar ali em comunhão com eles. É bom nós nos sentirmos bem na casa de Deus. Horrível seria estarmos no templo e nos sentirmos mal. Mas há outros motivos. Há motivos extremamente mais relevantes pelos quais nós devemos estar na casa do Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 122, eu aprendo com o salmista de que a casa de Deus, o templo, a igreja, é um lugar de esperança. Quando nós estamos na igreja, em meio à palavra, em meio aos louvores, em meio à oração, de que tanto nós temos sentido falta nesses dias, nós somos preenchidos por uma grande esperança. Versículos 1 e 2, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A esperança do salmista, ela era uma esperança tão grande que o deixava nas pontas dos seus pés. Ele ficava ali em um clima de não sei explicar, talvez extasiado, talvez emocionado, porque ele tinha os seus anseios como você e eu temos, ele tinha os seus medos como você e eu temos, ele tinha os seus problemas como você e eu temos, mas o salmista sabia que quando ele chegava no templo, na casa de Deus, ali as suas esperanças eram renovadas. E é por isso que ele diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali as minhas esperanças, elas eram renovadas. Ali no templo, o nosso coração ele fica mais aberto aos ensinamentos da palavra de Deus e parece que tudo é muito mais empolgante, não é verdade? O nosso coração vibra com a palavra, parece que é mais agradável meditarmos na palavra de Deus quando estamos no templo, na casa do Senhor, em comunhão com os outros. O clima é completamente diferente do que quando você está ali meditando sozinho, talvez. Não estou dizendo que quando você está sozinho, Deus não fala com você. Em alguns momentos ele fala muito mais com você quando você está sozinho. Mas em regra, quando nós estamos no templo, na casa de Deus, meditando na palavra, aquilo que nós sentimos ali é diferente. É diferenciado. As esperanças de um cristão são renovadas na casa de Deus. É interessante que no Salmo 84 o salmista ele admite, invejar os pássaros que moram na presença do Senhor. Ele diz assim, minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontra abrigo e a andorinha faz um ninho para pôr ali os seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, felizes os que habitam em vossa casa. Senhor, eles vos louvam para sempre. Salmo 84, versículos 2 e 4. Sabe o que o salmista está querendo dizer com isso? Ele está fazendo uma comparação que o templo, a casa de Deus, é como se fosse o ninho de um passarinho. É isso. E um passarinho está no seu ninho ali, guardado, não é verdade? Ali, principalmente o filhotinho, ele está ali no ninho e ali o passarinho mãe vai ali e alimenta o seu filhote, cuida do seu filhote. E o salmista aqui, ele compara a casa de Deus, a igreja, o templo, a um ninho, aonde nós somos guardados debaixo das asas de Deus, alimentados e protegidos pelo Senhor. Então a igreja, ela é um lugar de esperança. A igreja é também um lugar de proteção. Eu acabei já começando a falar um pouco sobre isso. Jerusalém, que estás construída como cidade,
compacta, ou seja, pequena, receptiva, que abraça e comporta aqueles que estão dentro dela, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Jerusalém, meus irmãos, ela é uma cidade cercada de muros altos que oferecem proteção àqueles que nela habitam. Essa semana, no momento da palavra, eu falei muito sobre os muros de Jerusalém, fiz algumas reflexões, sobre a história de Neemias. E você sabe que quando nós pensamos em Jerusalém, nós pensamos em presença de Deus. Jerusalém é o símbolo da presença de Deus, é a cidade de Deus. E os seus muros ao redor, muros de proteção, representam a proteção de Deus sobre o seu povo. Guardados estamos, protegidos estamos pelo Senhor. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos de certa forma também protegidos pela presença de Deus. Sabe o que me lembra isso, meus irmãos? Claro que não estou falando que isso é verdade, não é? Nós sabemos que o diabo ele entra na igreja, no templo, no prédio. Já vimos algumas manifestações diabólicas dentro do prédio, de pessoas e exorcismos. Mas me lembra muito aqueles filmes de terror onde espíritos, demônios, fantasmas estão atrás de alguém. A pessoa entra na igreja e ali ela é protegida, porque ali é um lugar santo, um lugar sagrado. Olha, não querendo ser Caxias, mas entenda que o prédio, a igreja, o templo do Senhor é um lugar santo para Deus. É um lugar preparado e construído exclusivamente para adoração. E agora eu quero conversar um pouquinho, principalmente com os nossos irmãos da Igreja Batista Manancial. Sei que há pessoas nesse momento participando desse culto que não são do templo, vão me entender. Por que eu quero me direcionar à nossa igreja? Lembram-se quando nós estávamos construindo o templo? Há poucos anos atrás, 5, 4 anos, nós estávamos aí construindo o nosso templo. Era o nosso sonho, nós estávamos ali trabalhando, fizemos dezenas de mutirões, e construímos o templo. Nós só pensávamos em uma coisa ao construir o templo. Esse lugar está sendo construído para ser um lugar de adoração ao Senhor. E meus irmãos, o tabernáculo foi construído assim. O templo de Salomão foi construído assim. O primeiro e o segundo templo de Jerusalém. Lugares construídos unicamente para adoração. E é impossível que um lugar construído unicamente para adoração não seja um lugar santo. Foi um lugar dedicado a Deus. Então, quando nós estamos em lugares assim, um templo do Senhor, uma igreja, um lugar dedicado totalmente ao Senhor, ali é também um lugar de proteção. Ali é a morada do Senhor. Ali é um lugar santo. Me lembra quando Moisés entra na presença de Deus e Deus diz a ele: Moisés, tira o calçado dos seus pés, porque onde você está pisando é terra santa. E quando nós estamos no templo, agora nós estamos para retornar, nós devemos retornar com esse sentimento e com esse entendimento de que o templo, a casa de Deus, é um lugar santo para Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás eu ministrei uma série na nossa igreja chamada Sacracidade. E eu falei um pouco sobre isso, ou sacralidade também, de que o templo é um lugar santíssimo, separado, ungido para o Senhor. Portanto, um lugar de proteção. Mas quando nós mergulhamos no Salmo 122, nós sabemos que o templo é um lugar onde nós nos alegramos quando alguém nos diz: vamos à casa do Senhor, porque ali as nossas esperanças são renovadas, porque ali é um lugar de proteção, é um lugar santo, mas ali também é um lugar de gratidão, em terceiro lugar. Nos versículos 3 e 4, para renderem graças ao nome do Senhor. Não há nada errado você ir na casa de Deus buscar bênção. Não me entenda errado, Eu falei no começo sobre os cultos de campanha de oração, falei um pouquinho sobre os cultos de revelação, aí eu já teologicamente não concordo muito, não acho legal esse tipo de culto. Mas em relação às campanhas de oração, as pessoas que fazem campanhas de oração, elas estão buscando alguma coisa. Isso não é errado, muito pelo contrário. Batei
e abre ser-vos-á. É bom irmos à casa do Senhor, buscarmos as bênçãos de Deus, mas nós não podemos nos esquecer de agradecermos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Quando eu falo com você sobre isso, eu me lembro muito do pastor Pedro Flauzino, né? Que já esteve conosco aqui em nossa igreja e agora pastoreia ali em São Paulo. E ele falava, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem se era sobre o pai dele ou o sogro dele, que sempre que ia viajar, fazia uma oração pedindo para que Deus o levasse em segurança. E muitas vezes nós fazemos isso, não é verdade? A Liz e eu sempre fazemos isso. Nós nunca viajamos de carro sem antes nós pararmos, orarmos e irmos. Mas é interessante que o pastor Pedro falava que essa pessoa, que eu não me recordo se era seu pai ou seu sogro, quando chegava ao seu destino, orava agradecendo. Afinal de contas, ele orou lá atrás, pedindo para Deus o guardar, Deus o guardou, e agora que ele chegava no seu destino, ele orava agradecendo, porque Deus ouviu a sua oração e o levou ali em segurança. A igreja é um lugar de gratidão. A igreja é um lugar de gratidão. E nós podemos chegar então na presença do Senhor no templo e agradecermos a Deus por tantas coisas, por tantos cuidados. E agora nós estamos retornando para o templo, né? 6 meses longe da casa do Senhor. E quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. Eu penso que talvez nós podemos dedicar a Deus um culto tão somente de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez nesses 6 meses aí, onde nós estamos longe, né, da nossa igreja, da Igreja Batista Manancial, em Volta Redonda. Em quarto lugar, quando eu olho para o Salmo 122, eu vejo que a igreja, o templo, ela é um lugar que me alegra quando alguém diz assim, vamos à casa do Senhor, porque ali é um lugar também de justiça divina. Versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O ser humano, ele anseia por justiça, não é? Eu que tenho muito relacionamento com a justiça, hoje em dia, posso dizer que o ser humano, ele anseia muito por justiça. E há um instituto que nós estudamos no direito, que é o Instituto da Satisfação, e sempre que alguém aciona a justiça dos homens, ela espera ter um direito satisfeito. Mas é fato que uma grande parcela da população, quando busca a justiça humana, não se satisfaz. Acham as indenizações pequenas, acham que as coisas não foram conduzidas como deveriam, que talvez o juiz não foi justo como deveria ter sido, e várias outras coisas. A grande questão é, justiça verdadeira não é encontrada nos homens. Justiça verdadeira é encontrada no Senhor. E quando nós buscamos a Deus no templo e nós oramos e colocamos as nossas questões diante de Deus, Deus faz justiça na nossa vida. Deus é justo conosco. Deus, ele trabalha na nossa vida e nos revela a sua justiça. A palavra de Deus nos diz que o homem diante de Deus tem fome e sede de justiça. E Deus é justo conosco. E Deus, ele trabalha em nós. E Deus, ele nos abençoa. E nós podemos então testemunhar sobre várias coisas que Deus faz na nossa vida. E nós dizemos, olha como Deus foi justo comigo. E em quinto lugar, quando alguém me diz assim, vamos à casa do Senhor, eu me alegro, porque o templo é também um lugar de intercessão. Versículos 6 e 8 diz assim, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Meus irmãos, quando nós vamos no templo, nós oramos muito mais. Eu sei que você ora em casa, eu também oro em casa, os cristãos oram em casa, mas nós oramos muito mais no templo. Ali nós reservamos momentos específicos para oração.
Ali nós oramos em comunhão. A palavra de Deus nos diz, quando 2 ou 3 oram em concordância, essa oração, ela tem uma coisa especial sobre ela. E ali no templo, em comunhão, em concordância, nós oramos, nós intercedemos, nós buscamos. E quantos testemunhos nós já demos de respostas de oração, de coisas que nós colocamos diante de Deus e oramos, e Deus nos respondeu. E nós fomos ao templo e nós oramos e Deus nos respondeu. E nesse momento que nós voltamos ao templo e que nós estamos nos preparando para voltarmos ao templo, prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. É o que nós estamos vivendo nesses dias, estamos nos preparando para retornarmos ao templo. Nós podemos ter a consciência de que ali nós poderemos entregar as nossas intercessões diante do Senhor. Não que você não possa interceder na sua casa, pode e deve, mas o templo é um lugar dedicado, ungido, levantado especialmente para a oração, para a intercessão. Prova disso é que Davi diz: e essa casa será chamada casa de oração. O templo, a casa de Deus, é casa de oração. E nós temos convicção de que no templo Deus ouve a nossa oração. Nós nos lembramos de Ana, aonde ela está ali no templo, ela está orando ao Senhor. E Deus ouve a sua oração. E Deus responde a sua oração. E Deus lhe concede um filho. Deus fala com aquela mulher, ela fala com Deus naquele lugar. E Deus responde àquela mulher naquele lugar. Porque a casa de Deus é um lugar reservado, preparado, especial para orarmos, para falarmos com o Senhor. Eu acho muito interessante, muito mesmo, e estou falando isso como um elogio à Igreja Católica, aonde, eu não sei se você tem o costume de ir em cidades pequenas, né? De vez em quando eu vou em algumas cidades pequenas e isso ainda acontece muito, mas a gente vê muito isso nos filmes também, aonde a igreja ela fica aberta a semana inteira e as pessoas vão ali orar. Já viu isso? Nos filmes tem muito isso, né? As pessoas chegam à igreja, a igreja está aberta, não está tendo missa, não está tendo nada, mas as pessoas chegam ali e oram. E eu acho isso sensacional na Igreja Católica. E algumas cidades que nós vamos, ainda hoje eu já tive a oportunidade de ver algumas cidades de Minas assim, algumas cidades também lá no sul, né, quando eu estive no sul, as igrejas ficam abertas a semana inteira, o dia inteiro, ainda que não estejam tendo culto. As pessoas vão até aquele lugar, se ajoelham ali e oram. Isso é sensacional. A casa de Deus é um lugar de intercessão. E é por isso que eu me alegro quando alguém diz: vamos à casa do Senhor. E para concluir, meus irmãos, eu me alegro quando alguém me convida para estar na casa de Deus. Eu me alegro porque está chegando o momento de nós retornarmos para a casa do Senhor. Porque o templo, a casa de Deus, é também um lugar de ministério pessoal. Versículo de número 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A igreja é um lugar de ministério pessoal. A nossa vida é uma vida com propósitos. Deus tem algo especial para nós. Deus tem nos chamado para muitas coisas. Hoje pela manhã, no momento da palavra, eu falei sobre a importância de ser polivalente. E eu falei sobre um homem que serviu a Deus, guardando a Arca da Aliança, como porteiro no templo. Mas ele também serviu a Deus, guardando a Arca da Aliança e entoando louvores como músico diante de Deus. Polivalente. Um homem com 2 ministérios na casa do Senhor. E eu quero dizer para você que a casa de Deus é um lugar de ministérios. Nós estamos nos preparando para voltarmos para a casa de Deus. Se você até aqui não tem abraçado um ministério, abrace um ministério, porque todo cristão é chamado para um propósito. Não seja um cristão de banco, mas busque fazer alguma coisa na casa de Deus. Busque trabalhar na obra de Deus. Busque se envolver na obra de Deus, porque Deus tem buscado servos polivalentes que o servem em mais de uma frente.
E quando alguém me diz assim, vamos à casa do Senhor, eu me alegro, porque eu sei que ali é um lugar onde eu vou exercer o meu ministério, o meu propósito, algo para o qual Deus me chamou é feito ali naquele lugar. E você também. Isso se aplica a você, isso não se aplica apenas ao pastor, mas a todo cristão que se diz servo do Senhor. A igreja é um lugar de ministério pessoal e por isso eu me alegro quando alguém diz, vamos à casa do Senhor. Concluindo, meus irmãos, eu me alegro quando alguém diz, vamos à casa do Senhor, porque ali é um lugar de esperança, aonde eu encontro proteção, aonde eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, aonde eu encontro justiça do Senhor, aonde eu posso interceder a Deus e aonde eu posso exercer o meu ministério. Amém? E você está empolgado com o nosso retorno? Você está se preparando para o seu retorno? Prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Vamos, meus irmãos, desde já começar a nos prepararmos, a nos alegrarmos, porque está chegando o momento de nós retornarmos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, nesse momento, eu convido você a ouvir esse louvor. E daqui a pouquinho nós voltamos para a oração final e para as considerações finais. Alegrei-me quando me disseram, ó, vamos para a casa do Senhor, pois nela os santos sempre receberam as bênçãos do eterno Criador. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. A santa gloriosa lei eterna, na sua casa ensina o Senhor. Ouvimos nela sempre a voz paterna e o juízo de Deus formador. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. Paz haja entre nós continuamente, prosperidade, celestial amor. Por essa paz divina e excelente, a Deus oremos sempre com fervor. Somos a nação abençoada, nação de Deus, unida em seu amor. Somos sua geração amada, por nós é Deus o Criador. Oremos, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração nessa noite.
essa palavra tão especial, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos alegra, que nos anima, que nos enche de esperança. Está chegando o momento de nós retornarmos à casa do Senhor. E eu peço a Ti, ó Pai, abençoe a Igreja Batista Manancial em Volta Redonda. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe as igrejas daqueles que talvez estão nos ouvindo e que talvez não pertencem ao nosso templo. Mas nesse momento, eu peço as bênçãos do Senhor ao nosso templo, à nossa congregação, aos nossos irmãos, à nossa comunidade. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. Nos prepare para esse retorno, nos anime para esse retorno, nos fortaleça para esse retorno. Nos abençoe, ó Pai, que nós possamos nos alegrar quando alguém disser: vamos à casa do Senhor. É um privilégio, ó Pai, para nós, porque mais vale um dia para nós em Sua presença do que 1000 em outro lugar. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor, porque ali, ó Pai, no templo, na igreja, é um lugar onde nós oramos e somos ouvidos, onde nós Te buscamos e somos respondidos, onde nós somos protegidos e guardados, onde o louvor é recebido, a adoração é levantada e a palavra, ó Pai, vem ao encontro do nosso coração, trazendo entendimento e clareza aos nossos corações. Exaltado seja o nome do Senhor, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oramos gratos em nome de Jesus por esse bom momento que se aproxima e que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Um restante de semana muito abençoado para os irmãos. Vamos nos vendo ainda amanhã, quinta e sexta, no Momento da Palavra. Sábado, Momento Teológico. Domingo pela manhã, Pastor Yuri espera por você na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite eu te encontro às 19h30 e ainda na quarta-feira que vem também no nosso culto de reflexão na Palavra do Senhor. Está chegando o momento de nós retornarmos a Jerusalém, de retornarmos à casa de Deus. E nós estamos como aqueles que sonham, é o que nos diz a Palavra do Senhor. O nosso coração está se enchendo de alegria, a nossa língua de júbilo. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos nos vendo por aqui. Beijo no coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê